Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos aqui agora nesse nosso perfil do IBDFan de São Paulo para iniciar em breves minutos a nossa live com o professor Flávio Tartucci. Como os amigos sabem, início de semana, uma semana abençoada a todos, que seja mais uma semana de superação nesses momentos de dificuldade. Afinal, o que faz da gente ser humano é esse nosso potencial de as adversidades, tá certo? Então, uma alegria estar com os amigos e com as amigas hoje cedo aqui nessa nossa live, esperando agora o ingresso do professor Flávio Tartucci, que acabou de ingressar. Bom dia, professor Tartucci. Bom dia, tudo bem, Simão? Tudo jóia, e você, meu querido? Como é que vai? Aí, né? O João Barbeiro me mandou um recado já, porque eu já estou com o cabelo grande. Né? E me diga uma coisa, Flávio, como é que está indo aí de pandemia? Difícil, tempos difíceis, né, Flávio? Complicados. Complicado. Vamos superar. Nós avisamos, né? Assim. E eu disse agora há pouco, nesse bom dia, aos amigos e amigas que estão entrando, já em número de 100 pessoas nesse primeiro minuto, que são tempos difíceis, mas o que nos transforma em seres humanos e nos faz sermos humanos é exatamente a nossa adaptação nos momentos de dificuldade. Aliás, navegar naquela maré da realidade A era muito fácil, uma realidade eufórica, tudo podia, todo mundo conseguia tudo. Era um mundo que você dormia no Rio de Janeiro, acordava em Manaus e almoçava em Minas Gerais. E esse mundo da realidade B é um mundo mais difícil. Mas ele desafia o jurista a exatamente ter, uma compreensão sistêmica. Eu sei que você concorda, porque já discutimos isso 30 vezes. Sistêmica, ou seja, olhar as regras a partir de um universo sistêmico. E uma segunda questão que ele nos desafia, Flávio, é entendermos que as coisas mudaram e que quanto antes admitirmos que elas mudaram, melhor para o sistema, não é para nós. Para quem a gente advoga, para quem a gente dá parecer, para quem a gente aconselha, porque, afinal, todo advogado é, antes de tudo, um conselheiro. Então, para esses nossos amigos e amigas que nos assistem agora de manhã, eu queria começar dizendo isso, que a fase da negação já passou. São Paulo são 60 dias de confinamento, quer dizer, ninguém mais tem ilusão de que o mundo continua igual, tá certo? E nesse período todo, Flávio, você acompanha e tem distribuído nas redes sociais informativos sobre essas mudanças. O Dia de Família já passou por várias decisões, quer dizer, aquela questão daquela nossa primeira live, em que eu e você alertávamos para a realidade A, e foi no seu perfil, né, Flávio, que fizemos aquela primeira live, tá certo? Aquilo hoje já não é mais uma live, é uma realidade social com decisões judiciais, tá certo? Então, a nossa ouvinte pergunta, olha, família Goraeb, eu conheci lá do Clube Sírio, a família Goraeb, se a realidade volta a ser o que era antes. Não, ela não volta por uma razão simples. Primeiro que vai ser um mundo pobre, um mundo empobrecido, um mundo em que nós vamos ter uma taxa de desemprego, infelizmente e tristemente violenta. Eu até disse isso para o Tartucci já pessoalmente, nessas nossas trocas de mensagem, agora vou dizer de público, falando com Portugal, Tartucci, as pesquisas indicam que 47% da população economicamente ativa portuguesa, a população lá são 11 milhões de pessoas, tá? 47%, a metade, corre risco de desemprego pela queda do turismo. O turismo acabou, não tem mais turista porque não tem mais voo. Então, é um mundo que nós vamos ter que nos acostumar com uma diferença. Aliás, uma outra diferença que a gente já pode comentar desde já é essa, é a noção de realidade virtual e presencial. Isso aqui é real, isso aqui não é virtual, porque senão nós vamos começar a fazer uma distorção da realidade, que depois nós vamos comentar, o Flávio, casamento, por exemplo, por videoconferência, isso aqui é a nova realidade. Mas professor Simão, veio uma vacina, volta tudo a ser como era antes. Eu não sei se tudo volta a ser como era antes, mas até chegar a vacina vai ser um longo período de aprendizado jurídico. Flávio, bom dia. Obrigado por esse convite de participarmos, eu e você, dessa live pelo IBDFan de São Paulo. Nosso presidente com a palavra para suas considerações iniciais. Bom, bom dia a todos. É uma felicidade a primeira live do IBDFan. Vou pedir, Simão, só para a gente travar os comentários no início, porque como já está aumentando o fluxo, daqui a pouco a gente corre o risco de perder. E depois, no final, a gente abre para... Então, só uma nota, queridos e queridas. Nós vamos travar um pouquinho, porque isso fica instável a conexão, mas ao final a gente volta e conversa com todos. Muito bem. Então, desativar comentários. Pronto, estamos lá, Flávio. Bom, como o Simão já havia alertado, eu acho que nós já havíamos alertado, nós temos um longo caminho a percorrer.
O Simão, um profundo estudioso da história, conhece bem as realidades das outras pandemias, e só que ela realmente tem uma gravidade maior pela complexidade que o mundo é hoje, né? Pela complexidade que o mundo é. Só um minutinho aqui, Simão, que senão eu acho que esqueci de avisar, daqui a pouco o Pedro já começa a gritar. Isabelle, avisa lá pro que eu estou fazendo a live, por favor. Avisa lá. Mas, só um parênteses que você falou do Pietro, um parênteses. Eu acho que o charme dessas lives é que elas não são aulas, são bate-papo. Aula tem Google Meet, aula tem TeamViewer, aula tem Canvas. Isso aqui é bate-papo. Daqui a pouco você vai estar falando, eu vou levantar, vou fazer meu café e vou voltar com o seu bate-papo. Mas por isso que ele falou do Pietro, para quem não sabe, o Flávio tem 2 filhos, são 2 gracinhas. O Pietro a gente ainda tem menos contato porque a pandemia impediu esse convívio mais recente. Mas o Enzo, que é o mais velho, que me chama de tio Simão, aliás, tem várias virtudes, mas a principal é gostar de Star Wars. Então essa daí já põe o Enzo lá em cima. Mas, Flávio, desculpe te cortar, volta às suas reflexões, então. O que você Bom, dizia? então, o mundo é bem mais complexo, né? A gente tem visto como tem sido complicado tomar decisões, né? Decisões administrativas, decisões judiciais, decisões legislativas. Nesses últimos meses, né? Nós estamos aí já com 3 meses, nós participamos lá do projeto de lei 1179 de 2020, que virá, né? Ele agora parece que realmente teve que voltar para o Senado por conta de 2 modificações e depois vai para a sanção, pode ser que algum dispositivo caia, né? Mas é um projeto de lei, um mini código civil para os tempos de pandemia. Mas a gente já alertava lá atrás que não era uma crise só de 3 meses, né? Realmente é uma crise que traz mudanças importantes, não só para o direito de família, como também para o direito das sucessões, que é o nosso tema de hoje, né? E também no modo de vida em geral, né? Nós tivemos uma reunião sábado, né, Simão, já falando de eventos virtuais. O nosso congresso do IBDFAN de São Paulo será à distância em setembro, né? A gente deve fazer por plataforma. Então, é uma realidade dura, Flávio, ensino mesmo. Sobre ensino. Nós tivemos uma decisão, e aqui está falando o presidente do IBDFAN de São Paulo e o vice, que é o seguinte: ou não tem, ou é virtual. Não há mais aquela possibilidade, meus amigos e minhas amigas, que tínhamos no início da pandemia, que acreditávamos que logo, logo tudo ia voltar a ser como era antes. Primeiro que nós vamos ter uma restrição de presença física de pessoas, ou seja, não vai poder ter aglomeração. Aquele evento de 300 pessoas na ASP, às vezes 300, 350, ele vai voltar, mas não em 2020. Então, a decisão do IBDFAN de São Paulo foi pé no chão. Não vamos abolir os nossos eventos, que eles são super importantes, vamos transformá-los para essa realidade presencial à distância e vamos, mais do que isso, eu e o Flávio estamos organizando com Portugal o nosso evento também do IBDConte, só fazendo um parênteses rápido. O Instituto Brasileiro de Direitos dos Contratos vai ter o evento em Lisboa e em São Paulo virtualmente em novembro. Então, são as novas realidades, Flávio. E quem não se adaptar, fica fora. Porque quem quiser ir assistir na ASP o evento, não vai ter evento na ASP para assistir. E mesmo aulas presenciais serão muito complicadas. As universidades, por exemplo, americanas, ontem eu estava assistindo o Manhattan Connection, você sabe que eu sou fã, né, para como começar a semana bem informado, e eles estavam mostrando justamente que as universidades americanas vão para a plataforma à distância com poucos encontros presenciais, é o que eles esperam, né? Então, a gente vai ter uma mudança no ensino também jurídico, uma mudança considerável, né? Sem falar, por óbvio, das mudanças estruturais. A gente já falou aqui da prisão do devedor de alimentos, né, que deve realmente ir em xeque, ficar em xeque, depois também dos tempos de pandemia. Mas eu já estou prevendo, e já fiz uma pesquisa jurisprudencial rápida, muitas ações revisionais para jogar os alimentos para baixo. Sexta-feira eu participei de um debate da OAB do Rio Grande do Sul, e já é uma realidade. E no direito das sucessões também. Eu acho que o direito das sucessões ele vai ficar mais intensificado. E uma questão já indo para um debate, Simão, é se você não acha que as pessoas agora vão se preocupar mais com o futuro, por exemplo, e vão procurar fazer mais testamento. Flávio, eu ia dizer isso. O primeiro efeito concreto é que o testamento, que já estava fortalecido pela confusão da sucessão legítima do 1829, da concorrência, acrescida pela confusão do 1790, que depois foi declarado inconstitucional, mas naquele meio do caminho ninguém sabia se era ou não era constitucional.
já houve uma corrida para planejamento sucessório, já houve uma corrida para testamento, e agora isso se agrava, no meu sentido, por duas razões. Uma sensação de que a morte bate à porta, porque a pandemia gera em todas as pessoas, dos mais animados aos mais deprimidos, uma dúvida: será que eu pego? E se eu pegar, será que eu saio? Porque também, Flávio, a pandemia mostrou uma coisa que naquele início nos venderam de outro jeito. É só idoso que morre, é só diabético que morre. Não, não, não. Está morrendo gente nova e sem doença pré-existente. Você vai dizer, mas era obeso. Obeso o quê? Não tinha nada de obeso. Então, como as pessoas estão próximas da morte, além dos profissionais que estão lidando com ela diretamente na saúde, que eu louvo, que são os médicos, os enfermeiros e todos os que trabalham no hospital, desde faxineiros e serventes, a todas as equipes de hospital, as pessoas estão mais preocupadas. E elas estão percebendo o seguinte, que como a morte é uma verdade que bate na porta, é melhor fazer testamento. Mas aqui eu queria lançar uma pergunta para você, que eu tentei discutir outro dia numa live e não fui bem sucedido. Você não acha que nós podemos ter um problema nesses testamentos? Daqui a pouco a gente fala de como testar em tempo de pandemia, a gente evolui. Mas você não acha que a gente pode ter um problema, Flávio, dessas pessoas que correram fazer testamento, de amanhã terem a sua vontade questionada? Ah, só fez porque achou que fosse morrer, só fez porque entrou no desespero. Sabe por que ela fez para o meu irmão e não para mim? Porque naquela semana meu irmão ligou 2 vezes, eu não liguei, e ele na pandemia achou que meu irmão era mais querido do que eu. Você não acha que essa vontade pandêmica, Flávio, é uma vontade que não é absolutamente aquela vontade que a gente gosta de falar na autonomia privada, Flávio? E aí? Eu concordo com você, Simão. E essa foi uma das preocupações que surgiram quando nós tentamos colocar no projeto 1179 aquela proposição sobre testamento particular de emergência, ainda mais o particular, né? É uma tese de ser considerado um motivo excepcional. Aliás, você comenta isso no nosso código, né? Não da Covid, né? Acredito que vai comentar na próxima edição, mas que essa figura é possível, que é possível desde que haja uma confirmação depois desse ato, né? Depois de 90 dias depois da cessação da pandemia, ou eventualmente pode haver uma revogação, né? Só explica um pouquinho com mais calma qual foi a nossa ideia nesse projeto, que acabou não virando, quer dizer, nós não conseguimos emplacar essa ideia. Qual é que era a ideia? Por causa desse problema, dessa vontade, que eu chamaria de uma vontade não totalmente rígida, uma vontade influenciada pela pandemia. Qual seria a nossa ideia? A nossa ideia seria aplicar a regra do testamento particular hológrafo simplificado ou particular de emergência. A gente comenta, eu acho que é o 1879, que é o artigo que trata do testamento particular e fala em motivo excepcional. O testamento particular pode ser feito sem testemunha, né? Quer que eu leia aqui, Flávio? Olha, em circunstâncias excepcionais, declaradas na cédula, que é uma das coisas que nós vamos orientar vocês, precisa escrever, por causa da Covid, precisa escrever no testamento. O testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador sem testemunhas poderá ser confirmado a critério do juiz. Isso. Então, a gente fez uma proposta que a pandemia de Covid-19 seria um motivo excepcional, e a gente propõe, como o Simão comenta aí, um enunciado de jornada, a necessidade de uma confirmação no prazo de 90 dias para o testamento ser válido, né? Sob pena de caducidade. Era essa a nossa proposta, nós encaminhamos para a comissão de juristas que assessorava no Senado, e acabou essa proposta não sendo adotada. Também a gente tentou depois via Senado, pelo próprio senador Pacheco, ele também achou que era complicada essa proposta, e nós percebemos que realmente seria um outro caminho, não pelo projeto, né? De qualquer maneira, é uma tese, né? Deixa eu só até explicar, Flávio. Houve um debate comigo, a professora Ana Luísa Nevares, mas por que confirmar o testamento particular se não há regra de confirmação do testamento particular? Então, deixa eu só explicar uma coisa bastante rápida. É verdade que as formas ordinárias, tanto o público, quanto o cerrado, quanto o particular, não há regra no código de confirmação. É verdade que para os extraordinários, que são aqueles testamentos que eu brinco teóricos, o militar, o aeronáutico e o marítimo, há uma regra de confirmação. E eu expliquei à professora Nevares e queria explicar para vocês a nossa ideia. A nossa ideia aqui é que o testamento particular do 1879, na época de Covid, não é um testamento particular qualquer, de qualquer época. Porque o exemplo clássico desse dispositivo é o sujeito que vai passar por uma cirurgia, está com medo de falecer,
pega um papel e põe assim, ó. Como eu vou entrar em cirurgia e posso morrer, deixo todos os meus bens para minha companheira Maria ou para o meu companheiro Antônio. Não. Aqui é uma vontade que pode ser questionada pelo próprio testador. Então, qual foi a nossa ideia? Como ele está em tempo de pandemia, esse testamento pode caducar se em 90 dias, cessada, a gente tinha dito o quê? Cessada a pandemia, né, Flávio? Cessado o confinamento, sei lá. Acabar. Então, nós precisaríamos de uma confirmação, porque ele não é um testamento particular e tradicional, é um particular em época de pandemia. Eu até queria fazer uma nota com vocês. Olha que coisa interessante que nós pensamos, e aqui nós pensamos e já caiu, a ideia. Fica à vontade, Flávio. Já caiu a ideia. Mas reparem no seguinte, qual que era a nossa ideia? Por que eu tenho os testamentos extraordinários ou especiais? Porque são momentos que eu não posso me valer dos normais. Eu estou impedido na guerra, na viagem aérea e na viagem marítima. Hoje eu estou impedido de fazer o testamento público. Alguns vão dizer, não, Simão, o cartório, tabela de notas, está aberto. Sim, mas está aberto, mas eu não quero ir. Eu estou em reclusão, eu estou em confinamento. Ah, não, mas o tabelião vem até você. Bom, meu pai, que tem 73 anos, minha mãe tem 73 anos, não recebe nem filho, vai receber o tabelião e testemunha na casa deles. Então, essa história de que está aberto, mas eu não quero, porque eu não posso ir para a saúde pública. A pandemia me põe, mutatis mutandis, na situação da guerra. Eu não posso sair do fronte para ir testar. O meu bairro está ocupado na guerra, eu não posso atravessar a rua para ir testar, porque eu tomo tiro. Aqui é um tiro invisível. Aliás, isso aqui é uma guerra invisível. Portanto, o que nós pensamos nesse nosso debate, eu, Flávio, Bunazar, vamos ter um testamento particular de emergência, como o Flávio disse, em que ele vai ter uma característica dos testamentos especiais, que é a sua confirmabilidade em 90 dias. O debate é isso gera insegurança jurídica. Não, vamos lá. Isso não gera insegurança jurídica. Por quê? Porque, evidentemente, o sujeito que fizer esse testamento, nunca ele é um hipossuficiente de informação. Porque quem testa sabe que existe testamento. É assim, gente, vamos tirar a ilusão. A pessoa mais humilde, não estou dizendo humilde de dinheiro, humilde de conhecimento jurídico, não testa. Quem testa é gente que tem dinheiro, tem patrimônio e tem conhecimento. Então, essas pessoas são avisadas disso. Aliás, quem está assistindo nossa live está orientando os clientes a fazerem testamento, estão falando. Se fosse aprovada a proposta. Olha, gente, por lei, esse testamento tem que ser confirmado. Porque também pode acontecer, Flávio, da pessoa falar assim, não, se tem que ser confirmado, eu prefiro me arriscar e ir para o cartório e testar lá perante testemunhas. Eu não quero fazer isso. Então, dizer que aí haveria um vício, Flávio, ou confusão em termos de, como chama, de segurança jurídica, eu discordo, Flávio. Captação da vontade. Agora, a captação da vontade também pode dar no médico, porque eu estou lá no médico para ser operado e eu também faço um testamento e pode ter alguém lá me influenciando. Quer dizer, essa crítica vale para o 879 não só no tempo de Covid. Por isso que eu gostava da ideia, Flávio, e gosto. Gostava não, eu gosto. E se puder, vamos repropor isso e vamos continuar defendendo isso, o direito de testar por testamento particular, sem testemunha, e tentar emplacar uma aprovação dessa confirmação em 90 dias. Agora, você acha também que vai ser difícil, né, Flávio? Porque a pandemia no fundo... Sim, eu já... Sim. Está arrefecendo. Você acha que está? Eu acho. Eu acho que, assim, São Paulo, que foi a capital inicial, onde chegou o vírus com maior violência, nós já estamos naquele platô. São Paulo. Mas como o Brasil é muito grande e a pandemia foi caminhando muito lentamente, cada estado está numa situação diferente. É que São Paulo, me parece, Flávio, seguindo o padrão italiano e espanhol, que são os padrões mais caóticos. Não o português, que foi céu de brigadeiro, nem o alemão. Estou falando os mais caóticos. São Paulo vai atingir exatamente o platô como atingiu a Itália em 60 dias, que é agora, do confinamento. Agora a gente precisa de mais 30 para a coisa começar a descer. Então, pela leitura europeia, eu acho que estamos no pico. Mas isso é um achismo. Mas só para dizer, você acha que a gente emplaca alguma coisa? Não emplaca mais, né, Flávio? Eu mandei a proposta para a assessoria do Pacheco e realmente é a mesma preocupação. De qualquer maneira, eu acho que a tese ela pode ser aplicada se eventualmente as pessoas fizerem esses testamentos particulares de emergência. A Covid pode ser considerado motivo excepcional. Isso a doutrina vai dizer. E se isso chegar para algum caso a ser julgado, havendo uma confirmação posterior do ato, como está no enunciado, aí eu acho que o ato de última vontade pode
ser considerado. Simão, uma questão que eu estava refletindo, até por conta lá do pós-doutorado, que você é meu supervisor, é a questão da legítima, né? A gente vinha numa onda de contestação da legítima forte, inclusive pela onda liberal, né? E agora, uma percepção minha, a gente já debateu aqui que o panorama de agora e para o futuro não é um panorama liberal. Ou seja, aquelas teses de contestação da legítima e de valorização do planejamento sucessório pleno, né, inclusive desrespeitando o 426, eu acho que essas teses elas tendem a ficar mais fracas, não? Nós discutíamos isso tudo, vamos separar na realidade A, até o dia 13 de março, num enfoque até da lei da liberdade econômica, no sentido de valorização da autonomia privada. Claro, mas se uma autonomia privada, liberdade econômica não tem a ver com testamento. Sim, a gente sabe. Eu estou dizendo que era um clima de autonomia privada. Era um clima de valorização da vontade. Era um clima de emancipação. O problema é que as crises econômicas e as crises profundas sociais, porque é uma crise social. Eu estava lendo no UOL uma coisa, Flávio, que é óbvio, mas assim, o UOL escreve com todas as letras. Enquanto a classe alta e média sofrem de tédio durante a pandemia, a classe baixa sofre de fome. Quer dizer, uma coisa é ter tédio. Eu não consigo ir no Parque do Ibirapuera. Outra coisa é não ter o que comer em casa. Então, a gente tem que pegar essas dimensões para perceber o momento histórico que nós vivemos, porque, no fundo, nós somos muito mimados, porque nós estamos vivendo a euforia perpétua do Bruckner, que a gente podia tudo, e, de repente, ficar só em casa já é uma desgraça. Não sei, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho comida, eu tenho televisão para ver filme, eu tenho livro para ler, e tem muita gente que não tem nada disso. E está numa situação de miserabilidade. Mas para dizer o quê, Flávio? Em épocas de crise econômica, em épocas de crise social e de empobrecimento, o direito dificilmente caminha para qualquer iniciativa liberal. Vamos só voltar para os contratos para depois voltar para o testamento. Não há nenhum problema, numa época dessa, num grande contrato entre a Pirelli e a Ford, duas multinacionais, dizer que a liberdade econômica prevalece, porque não é a pandemia que vai alterar o poderio econômico de duas grandes empresas. Ou entre um contrato entre a Embraer e a Boeing. Agora, o problema é que nós estamos falando de sucessão, nós estamos falando de sucessão legítima, e nós estamos falando de tentar, por lei, flexibilizar a legítima, dar mais autonomia ao testador. No fundo, o debate aqui, meus amigos e minhas amigas, é aquele que trouxe o professor Junqueira, naquele famoso artigo chamado Espírito ou Solução de Compromisso, que ele publicou nos seus escritos, que ele diz, há uma tensão sucessória entre as regras de ordem pública, que são basicamente germânicas, e a autonomia privada, que é romana. E nessa confusão de dois sistemas opostos, os códigos civis europeus e de família romano-germânica, portanto, os ocidentais em geral, eles tentam conciliar interesses. Então, um exemplo disso é que a legítima no Brasil, ela é de 50% desde 1907, com a Lei Feliciano Pena. Para quem não sabe, nas ordenações, a legítima era de 2/3, ela era maior. Aliás, 2/3 em favor de descendentes e 2/3 de ascendentes. A Lei Feliciano Pena, que é de dezembro de 1907, se não me engano, 1859, ela vai e reduz para 50%. Flávio, de 1907 a 2020, que estamos hoje, nunca ninguém discutiu esse percentual no Brasil. Aliás, nem projeto, nem debate sobre o Código de 2002, nem projetos de código da reforma do Código 16, nunca ninguém discutiu. Tudo bem? Esse é o dado histórico. Bom, no momento de crise, em que há um risco de desemprego, em que nós estamos com medidas protetivas no sentido legal, porque o projeto 1179 suspende até liminares em despejo do artigo 59, aquela liminar que se consideraria com uma caução de 3 aluguéis. Várias hipóteses são suspensas. Suspende-se a uso capião, o prazo para uso capião, que é uma questão social muitas vezes. Suspende-se prescrição e decadência, que é segurança jurídica. Nós estamos num sistema, Flávio, que me parece que surfou do liberalismo para uma outra onda, que é do intervencionismo, que é do Estado mais forte. Então, no momento de Estado mais forte, eu estou 100% de acordo, eu vou usar um termo bem popular, que não tem clima para discutir, abrandar a regra da legítima. Aliás, Flávio, eu acho que essa discussão ela vai passar por que eu diria, como um congelamento.
É como a liberdade econômica, ela congela, ela espera o tempo melhorar e o futuro pode dizer se ela volta ou se não volta, porque não é uma certeza que volte, é uma possibilidade. Então, eu entendo que, nesse momento, discutir abrandamento da legítima não é o momento histórico. O momento histórico é do Estado mais forte e das economias precisando do Estado. Então, a nossa autonomia privada vai voltar, talvez, para um patamar um pouco mais baixo. Sim, era tendência até ano passado, né? A gente debater esse assunto de revisão legítima. E eu, agora, no meu estágio pós-doutoral, eu fiz uma pesquisa, até o artigo já foi para publicação, eu te mandei antes. Eu pesquisei 2 sistemas, 2 latino-americanos e 2 europeus, né? Chile e Peru, e Portugal e Itália. E todos esses países têm legítima variável, chegando até a 2/3. Quer dizer, o nosso sistema é até de menor intervenção, porque os países tendem a ter uma maior intervenção do que a nossa. Existem debates no Chile, por exemplo, um debate que havia até pouco tempo de uma concentração econômica, né? E de um aumento da expectativa de vida. Então, muitas vezes, quando o patriarca ou a matriarca da família já morria, esse é um debate que existia lá para famílias ricas, como acontece no Brasil, né? Os filhos já estavam com a situação econômica consolidada. Então, a herança acabava sendo um prêmio, né? Um plus, né? Já pela vida consolidada, né? Mas o que eu vejo os autores, tem um do Haga, tem o Ramon Áquila e o Ramon Domingues, são pai e filho, e o que eles comentam é uma redução de percentual, né? De 2/3, talvez para metade, né? No Brasil, o que a gente estava debatendo antes é reduzir para 25% ou acabar. E eu confesso a você, Simão, que pelo que eu estou pesquisando, eu não vejo justificativa. A gente fala em reduzir, né, mas eu não tenho visto muita justificativa para isso, e ainda mais com a pandemia. Eu quero fazer uma nota, Flávio, que tem a ver com a sua pesquisa, que depois eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Portugal, por exemplo, que é um sistema que eu estudo por paixão e por presença física lá, tem a legítima variável mesmo. Então, por exemplo, não sei se todos os nossos ouvintes, espectadores sabem, Portugal, se eu tiver um filho só, a legítima é de 50%, mas se tiver 2 para mais, passa a ser de 2/3. Então, a legítima realmente varia de acordo com a classe de herdeiro necessário e com o número. Então, Portugal tem regra, por exemplo, se deixar filho sem cônjuge, é um percentual, mas filho mais cônjuge é outro. Então, essa questão da legítima variável, Flávio, é muito interessante. Você fez uma nota que era uma das coisas que eu queria discutir com os nossos amigos nessa nossa conversa. Ela não é da tradição luso-brasileira. Luso, porque as ordenações do reino que vigeram de 1603, até 1867 em Portugal, não foi pouco tempo, estou falando de mais de 270, quase 280 anos, 284 anos, elas não previam essa legítima variável. Foi o Código Seabra, em 1867, que trouxe a legítima variável, século XIX. O Brasil sai de uma legítima fixa e prossegue para uma legítima fixa. Nós estamos mudando o percentual, que era 2/3, e derrubamos para 50%. Então, não está na tradição brasileira, realmente, a flexibilização da legítima. E vou mais longe, Flávio. O professor Ascensão, que é nosso amigo pessoal, na obra dele tem uma frase que é verdade. A dificuldade de se pensar num testamento num país de legítima variável. Porque eu tenho assim, se eu morrer com 2 filhos e casado, o planejamento é A. Se eu morrer só com um filho, o planejamento é B, porque aquilo muda os percentuais. Se eu morrer com ascendente cônjuge, o percentual é C. Então, nesse ponto, eu vou ser honesto. Eu acho que uma tradição histórica consolidada e popularmente aceita, aliás, até as pessoas mais humildes sabem, doutor, dos meus bens, 50% tem que ir para o meu filho. Até as pessoas mais humildes sabem. Então, eu acho que mexer na legítima variável, para adotar uma legítima variável, eu sou contra. O que eu gostaria, Flávio, era de ter dado maior autonomia para quem tem hipersuficiência econômica, para que pudesse testar mais amplamente. É mais ou menos, Flávio, a história da concorrência do 1929. Eu acho que os projetos de lei, sempre que nós tentamos debater, e eu e você tivemos em mais de uma chance de debater, você pode criar uma não concorrência do cônjuge, em tese, e deixar para quem quiser beneficiar o cônjuge que faça por testamento.
aliás, desculpe, deixar a concorrência, mas retirar o cônjuge do rol de herdeiros necessários. Porque na maioria das vezes quem não testa, o cônjuge vai concorrer, porque não há testamento. E quem é hipersuficiente, que normalmente escolheu o regime de separação total de bens por pacto, possa testar, deixando nada para o cônjuge. A gente poderia atender os mais vulneráveis com a legítima, com a vocação hereditária, e tirar do rol de herdeiros necessário o cônjuge sem prejudicar ninguém. Agora, realmente, Flávio, eu acho que discutir mudança da legítima... Aliás, posso ser honesto? Eu acho que nesse momento pandêmico e na crise econômica que segue, os direitos das sucessões deveria discutir seriamente uma coisa, Flávio, que é o testamento eletrônico, o testamento por vídeo. Eu acho que esse é o tema, é o testamento por vídeo, e o primeiro tema do papo nosso, que é o 879. Eu acho que nesse momento o clima é para rever as formalidades testamentárias. Você sabe que em São Paulo a corregedoria proibiu expressamente o testamento por vídeo, né, Flávio? Sim. E existem projetos de lei, né? Existem projetos de lei. Eu queria te fazer duas perguntas sobre isso. Uma mais objetiva e uma mais subjetiva. A subjetiva que você responde depois da objetiva é: você é favorável a esses projetos em que limite? Mas a mais objetiva, essa é mais subjetiva. A mais objetiva é: hoje, dia 18 de maio de 2020, você, Flávio Tartucci, tem que dar um parecer. José Fernando Simão testou por vídeo. Vale ou não vale o testamento? Você vai ser o parecerista dos meus herdeiros. Vale ou não vale? Hoje. Para vale ou se não vale, minha resposta é não. Eu acho que tem que mudar a lei. Temos que mudar a lei, né, Flávio? Isso. Eu congelei, eu acho aqui, Simão. Você congelou. Como é que eu faço para você descongelar, Flávio? Você sabe? Não. Voltou. Peraí. Fala agora. Voltou, Flávio. Pode falar. Flávio, tá me ouvindo? Tá me ouvindo ou não? Meus amigos, como eu sempre digo dessas lives para vocês, essas lives são um problema porque a internet às vezes não suporta. Agora acho que o Flávio voltou agora. Tá mexendo na câmera aí. Tá me ouvindo, Flávio? Não ouve mais. Ouve, não? O professor Tartucci caiu. Eu vou abrir aqui os comentários para o professor Tartucci voltar, tá? E assim que o professor Tartucci voltar, a gente retoma. Mas a discussão, então, que eu propus ao professor Tartucci, eu vou esperar ele voltar agora, é a seguinte: é possível o testamento hoje, em 18 de maio de 2020, por câmera? A resposta é não. As formalidades testamentárias são extremamente rígidas, e as formalidades testamentárias são extremamente rígidas porque elas garantem segurança jurídica. Eu sei, eu só reabilitei os comentários, Márcia, para o professor Tartucci voltar e eu achá-lo aqui e colocá-lo na conversa, tá bom? Mas, de qualquer maneira, o que a gente está discutindo é se, sem mudar a lei, é possível a gente... você acha melhor, Flávia, eu sair e começar tudo de novo? Se o professor Tartucci não voltar em 1 minuto, vai ficar disponível, Rodrigo. Flávio voltou. Vamos ver se a gente consegue chamá-lo agora. Eu estou aqui aguardando, vamos ver se a internet melhora. Senão a gente prossegue. Deixa eu só ver se o professor Tartucci volta, eu vou desabilitar os comentários. Deixa eu só ver. O professor Tartucci voltou, estou desabilitando os comentários. Então, Tartucci, você dizia que testamento por vídeo sem intenção é possível, certo? Nesse momento. Estou de volta. Está me ouvindo, Simão? Perfeito. E você me ouve? Ou sim, está com o som um pouco baixo. Tá. Então, me diga agora. E o testamento por câmera hoje, no dia 18 de maio? Eu acho complicado, hein, Simão? Porque Também aí seria uma quebra absoluta, uma quebra considerável de formalidades. Foi justamente minha palestra no último IBDFAN. Mitigar formalidades é uma coisa, agora negar todas... Negar todas, Flávio. Ou tem lei, ou tem lei. Porque também não dá para dizer que o testamento no Brasil sempre foi escrito, só foi de própria voz o militar num culpativo, e de repente nós vamos dizer, porque tem pandemia, joga fora a lei. Aí é muito complicado. Então estamos de acordo, eu e você, que sem lei não conseguimos, né, Flávio?
Sim, só voltar, eu concordo, e meu Instagram, minha palestra no IBDFan do ano passado, que eu falo exatamente isso, e dou um exemplo, remeto aí para a palestra, tá aí, de caso no passado de se fazer testamento público sem testemunha presente, chamada testemunha de viveiro. Fazia o ato, depois pegava a testemunha depois, né? Então, isso foi prática muito comum no Brasil no passado, né? Mas, voltando só à legítima variável, Simão, eu vejo dois problemas e a gente debateu isso. Primeiro, debater legítima variável de inventário, pensando em demanda judicial, que é meramente homologatório, né? Então, se a gente tem muita controvérsia, isso é remetido, a controvérsia é remetida para as vias ordinárias, se falava, ou para o procedimento comum. Então, eu posso ter um debate mais profundo, por exemplo, a questão da vulnerabilidade ou hipossuficiência, se não é... Se a lei trouxer uma expressão ampla, né, existem 20 acepções diferentes do que é vulnerabilidade, que é hipossuficiência, dependendo do ramo do direito, né? O direito do consumidor, por exemplo, trabalhou bem vulnerabilidade e hipossuficiência, mas a gente vai usar a mesma construção? Então, não é algo fácil também, né? E, Flávio, me fala sobre a sua opinião sobre mudança da lei dos projetos para o testamento digital. Qual é a sua opinião e quais são os riscos e quais são os... Vamos falar mais que riscos. Riscos e cuidados que nós precisamos ter nesse testamento digital, já que há vários projetos propondo isso. O projeto que eu vi era ele ser feito pela forma pública, né? O tabelião, quando... Isso, pelo menos você poderia... que eu vi era esse, né? Você poderia fazer por vídeo, mas um tabelião conduzindo. O problema é assim, onde que o vídeo seria gravado? Na minha casa, como aqui? Ou seria um vídeo que eu teria que ir até o tabelionato? Porque se eu tiver que ir até o tabelionato, o que estaria acontecendo, na verdade, é trocar a forma escrita pela minha voz, mas é a mesma coisa. A pergunta é, Flávio, você acha que nós temos segurança jurídica hoje para fazermos um testamento aqui de casa? Acho que a pessoa, para que esse testamento fosse válido, haveria necessidade de uma certificação digital, né? Uma assinatura digital, por exemplo, daquele que vai testar. Aí, tudo bem, já se admitiu recentemente no STJ assinatura digital, né? Acho que era, não lembro se era assinatura digital, acho que sim, o último STJ de mitigação de formalidades. Quer dizer, será necessário aí criar um dispositivo de segurança digital para que o ato seja válido. Porque a ideia, Simão, acho que ainda mais agora, não é ir no cartório, né? Eu acho que a ideia é fazer realmente a distância. Presencial ao vivo. Né? Presencial à distância ao vivo. É que a gente fala presencial à distância, parece contraditório, mas existe essa expressão para nós. Então, com certificações por exemplo, digitais de todos os envolvidos, eu acho que se até a testemunha também. Quando a gente dá aula de contratos, o fato de eu fazer um contrato fisicamente à distância, mas por WhatsApp, que desculpem, por videoconferência, como nós estamos fazendo aqui, isso é presencial para o contrato. Se eu disser, Flávio, quer comprar a minha casa por 100 mil, ele tem que responder na hora sim ou não, senão a proposta caduca. A proposta perde a força. Então, a noção de presencial, meus amigos, nunca foi de presença física, que eu possa dar um aperto de mão. Sempre foi de possibilidade de resposta imediata. É por isso, Flávio, só um parênteses rápido, que eu entendo que o provimento de casamento de Pernambuco, ele está perfeito. O juiz pode fazer presencialmente com câmera. Ele pode, por quê? Porque isso é presencial. Ah, mas Simão, há risco de alguém pôr uma arma na cabeça atrás da câmera e o cara casar. Como há risco de, numa proposta, nesse momento, eu estar com uma arma aqui, vocês não estão enxergando minha barriga, e tem um bandido dizendo, Simão, oferece sua casa para o Tartucci. Esse risco, ele vai existir sempre. É que no testamento, Flávio, eu acho que haveria uma necessidade de um cuidado para que as Controle maior. Controle maior. Para que as testemunhas pudessem participar de alguma maneira, estarem presentes. Eu não sei. Eu acho que esse é um projeto que precisa ser pensado com muita calma. Todo mundo, em tese, todo mundo teria que logar um token com assinatura digital, né? Para provar isso. Para provar que eu testemunha estou lá.
abrir uma câmera, testamento por Zoom, o tabelião no Zoom, o testador no Zoom e as testemunhas no Zoom. Mas será que não deveria ser uma base, por exemplo, da corregedoria própria ou o próprio Zoom admite isso? É um tema difícil, é um tema complicado. Plataforma privada ou tem que ser uma plataforma pública? Para dar mais segurança, deveria ser uma plataforma pública, do próprio tribunal, da corregedoria. Não é fácil, Simão. A gente tem que pensar essas questões e a gente vai acabar criando mais formalidades, né? Mas eu acho que as formalidades elas devem ser preservadas, porque senão o testamento não cumpre a sua função, que é atestar a vontade do morto, né? E eu não tenho a menor dúvida, o testamento, o controle tem que ser maior do que no casamento. Sim, porque no casamento, como os dois estão vivos, qualquer problema de controle, eles estão lá para discutir. Agora, no testamento, necessariamente, para produzir efeitos, morreu o testador, senão o testamento produz efeitos. Flávio, como já temos 40 minutos de live, daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas. Uma última pergunta para você. Você acha que a aprovação do RJET, como está, aquela questão de testamento, dizendo que os prazos de abertura do inventário estão adiados, suspensos, aquilo altera uma questão fiscal, que é o recolhimento do tributo? Ou seja, a aprovação do RJET, como está, isso o Senado propôs, a Câmara não mexeu. A pergunta, então, é muito objetiva. Aquilo deu adiamento de recolhimento de tributo se aquilo for sancionado pelo presidente Bolsonaro do jeito que foi aprovado pelo Congresso? Eu acho que foi o objetivo, né, Simão? Foi o objetivo, mas você acha que o objetivo se alcança assim? Adiar recolhimento de tributo? E o professor Tartucci congelou de novo, Flávio. O professor Tartucci congelou. Voltou agora, professor Tartucci. Você acha que... E você acha que a lei federal consegue, Flávio, alterar as disposições estaduais tributárias? Porque são todas estaduais essas disposições, né? Você está sem voz, Flávio. Eu não te ouço. Não, você me ouve? Não. Então, eu vou... Está me ouvindo agora? Então, peraí. Você volta para a live. Você volta. Eu vou te tirar, você volta para a live. Senhores e senhoras, vejam, só para dizer, ainda que a live foi um sucesso, nós conseguimos falar por 45 minutos, essas lives minhas têm caído a cada 5 minutos, elas estão caindo a cada 5 minutos, e é porque agora eu vou ver se o Tartucci volta para a gente fazer as conclusões. Mas o que o professor Tartucci dizia, que o objetivo da aprovação do RJET foi eu sei, Luiz, é por isso que eu tirei o Tartucci. Vamos ver se ele volta agora para a gente fazer a conclusão. O objetivo da aprovação do RJET foi exatamente conseguir... Eu só estou esperando o Tartucci voltar, eu já desativo os comentários. Olha lá, o professor Tartucci está voltando. Já está voltando o professor Tartucci. Vamos lá. Vamos esperar o professor Tartucci entrar. O professor Tartucci já está conosco aqui. Então, professor Tartucci, diga lá. E o tributo? A lei federal... Esse foi o objetivo, né? Mas a lei federal pode, professor Tartucci, adiar tributo, que cada estado tem uma regra própria de recolhimento do chamado ITCD, ITCMD. Cada estado tem um nome, nem o nome é igual. Pode a lei federal, professor Tartucci, mudar o recolhimento do tributo que é estadual? Bom, aí eu entendo que esse foi o grande objetivo, né? Você acha que não, né? Não, eu acho que não. Eu acho que aquele artigo é completamente inútil. Porque como a competência tributária é estadual, a moratória tinha que ser estadual. Assim como, Flávio, o presidente decidiu adiar a entrega de IR para junho e não para abril, como era tradicionalmente, eu entendo que a moratória ou adiamento de tributos federais é de competência de lei federal. A moratória e adiamento de tributos estaduais é só competência das assembleias legislativas ou dos poderes, talvez até do poder executivo estadual, sabe, Flávio? Eu entendo que a lei federal não consegue fazer isso. Mesmo porque você sabe muito bem, que eu e você discutimos isso muitas vezes, aqueles prazos do CPC para abertura de inventário são prazos impróprios. Não há punição se eu não abrir inventário. O problema é meramente tributário, certo? Sim, sim. É um acréscimo do imposto, dependendo do estado, né?
Esse vai ser um outro debate, porque o objetivo, a gente participou do projeto, o objetivo é esse. Foi esse. Esse é o objetivo desse dispositivo. Temos mais 15 minutos para acabar. Vamos fazer as nossas considerações finais. Abrimos os comentários e se não cair a live, a gente deixa comentário. Se cair a live, a gente encerra. Vamos lá para as nossas considerações finais, Flávio. Bom, tudo aquilo que nós falamos na nossa primeira live no meu perfil acabou se confirmando e tende-se a confirmar. E a gente vai ter um agravamento de algumas questões em direito de família e sucessões, como nós vimos aqui em sucessões, várias dúvidas nós temos de repensar o sistema. E o ensino também, né? Então fica aí o perfil do IBDFAN, nossos perfis, o Congresso Paulista do IBDFAN, que vai ser pela plataforma Zoom do próprio IBDFAN Nacional. Eu queria concluir exatamente com as mesmas palavras do Flávio, depois vou abrir os comentários. O que nós tínhamos para dizer, nós dissemos na primeira live, tudo se confirmou, não fomos videntes. Nós lemos a realidade de uma maneira distinta. Esse é o futuro, e esse é o presente, e esse é o futuro. Reler as categorias jurídicas de uma maneira a adaptá-las à pandemia. Fica os nossos convites. Para os nossos eventos virtuais, que serão muitos. Fica o nosso convite para o nosso congresso virtual, que será o primeiro do IBDFAN, pelo menos que nós temos notícia, o primeiro do IBDFAN virtual no sentido de congresso estadual. E fica o convite para quem não me segue, ir lá para o meu Instagram, JF Simão, que eu estou lá também batendo papo com vocês. JF Simão. Vou abrir agora os comentários, vamos ver se a gente consegue prosseguir. Se não, foi um prazer enorme falar com o Tartucci nessa manhã de segunda-feira. São muitas lives, Simão. Eu estou vendo aqui minha timeline numa quantidade absurda. São muitas lives. E como são muitas lives, o Instagram não suporta mais tantas lives. Flávio, eu vou ativar os comentários. Se você travar, você sai e eu respondo algumas perguntas e desligo na sequência. Okay. Vamos ver se a gente consegue. Se não, ficamos nós dois, que seria um prazer, né? Vamos ver. Bom, meus amigos, minhas amigas, esse professor Tartucci agora, são muitas lives que ele tem. Está instável a conexão. Está instável. E eu já troquei aqui de casa modem, troquei tudo, mas o problema é que o Instagram não está suportando. Professor, vai ficar salvo? Vai. Isso vai ficar salvo no IBDFAN, no nosso perfil do IBDFAN, e vai ficar salvo também depois, a gente manda para o YouTube, para todos os canais que a gente puder, tá bom? Fala para mim, Flávio, já temos o meu Instagram é JF Simão, J de José, F Simão. Já temos, o Flávio, data do nosso congresso? Setembro, eu acho que é de setembro, a data que estava prevista, Simão. 16 a 18 de setembro, eram as datas originalmente previstas. Não tenho certeza. Tá. Agora, poderia ser usado uma plataforma do CNJ? A agenda já está aqui, eu já vejo na hora. Tá, deixa eu responder aqui para ele, Flávio, enquanto isso. Poderia ser usada uma plataforma do CNJ para testamento, Igor? Entendo que sim. O CNJ poderia desenvolver uma ferramenta nacional de testamento virtual. 17 a 19. Só tem um pequeno detalhe. 17 a 19 é o nosso congresso. 17 a 19 de setembro. Só que é um pequeno problema, viu, Igor? Que se for como a competência estadual, porque são os cartórios que fazem, cada estado pode querer uma plataforma própria, tá? Isso não tem nenhum problema, Igor. JF Simão, é isso, meu Instagram. Quais as próximas possíveis mudanças tributárias para a pandemia? Mudanças tributárias são das mais diversas naturezas, tá certo? Agora, a gente aqui pensou só que os estados poderiam, por lei, adiar o recolhimento do ITCMD nessa época pandêmica. Só isso, é a nossa única sugestão tributária. O Marcelão, nosso amigo do IBD Conte, pergunta, o Tartucci, como fica a discussão sobre a flexibilização do artigo 426 via alteração legislativa? Se caiu, eu vou responder para vocês o seguinte. Marcelo, o 426 pode ser alterado via alteração legislativa? Pode. Eu fiz uma proposta, o Tartucci fez uma proposta e o Bunazar fez uma proposta. Essa proposta foi para a mão do senador Rodrigo Pacheco, que achou que não havia clima para mexer nisso. Então, nesse clima de intervenção, também acho que o 426, que é
os chamados pacta corvina ou pactos sucessórios, não haverá clima de mudança nesse momento, Marcelo. Acho que não conseguimos mexer nisso nesse momento, tá certo? Com a disponibilização de escritura de imóveis, a restrição para testamento não seria ilegal? Não entendi a sua pergunta. Não entendi a sua pergunta, minha querida, desculpe. Excelente debate. Qual é o nome dos dispositivos que vocês citaram sobre imposto? A questão tributária, Iris, no RJET, o projeto de lei 1179 é um dos últimos artigos do projeto 1179 aprovado pelo Senado, aprovado pela Câmara e que voltou para o Senado para algumas, por causa das emendas. Ele prevê a suspensão do prazo de abertura dos inventários. E nós não sabemos se isso vai gerar impacto tributário ou não. Ou seja, se adiar a abertura do inventário implica adiar o recolhimento do tributo. Eu, Simão, entendo que não. O professor Tartucci entende que sim. Eu entendo que o recolhimento do tributo só pode ser adiado, diferido por lei especial, tá certo? O Fábio está dizendo que a competência é concorrente. Sim, mas a legislação que disciplina o tributo mortis causa é toda estadual. Os prazos são estaduais. Então, me parece que eu não poderia ter mudança por lei federal. O 426 do CPC pode ser alterado? Ou do Código Civil, Reginaldo, dos pactos sucessórios? Deve ser isso que você está perguntando. Eu entendo que nós temos um projeto lindo para isso, mas não é o momento econômico para se discutir isso aqui. Como ocorre quando é preciso vender algum bem para pagamento de ICMD? Pede ao juiz, Felipe. Pede ao juiz, o juiz autoriza, ele vai determinar ao comprador que deposite o preço nos autos, e ele deposita o preço nos autos. Isso é uma coisa muito comum, viu? Por eu ser bacharel, recém-formado, essa live é uma aula que vai me ajudar muito. Muito obrigado, Adilson, pelo comentário. Obrigado, Iris, pelo comentário. Ao meu ver, essa foi a razão. O adiamento do recolhimento, exatamente a ideia, Rick, é exatamente adiar o imposto, tá certo? Mas me parece que isso não resolve, tá? Precisa de lei estadual, porque é ela que disciplina o recolhimento do tributo. Professor, parabéns pela live. Muito obrigado. A competência estadual, né, Carol? Você que é tributarista, que mexe com direito tributário também, muito obrigado, Carol. Estadual, é perfeito, sim, porque as leis são estaduais, são elas que determinam os prazos, todos, cada estado tem a sua, tá certo? Nos óbitos ocorridos antes da lei, será aplicado a lei se ela for sancionada? Me parece que não, porque a lei, se não me engano, tem o prazo em que ela tem aplicação, tá certo? Então é dali para frente, não para as coisas anteriores. Muito obrigado, Fernando, por dizer que se alinha comigo. O que fazer com a mensalidade de faculdade que exige que apresente meu IR? Eu não entendi, porque a nossa live é de sucessões, minha amiga. Eu não entendi o contexto sucessório de IR. Peço desculpas. Qual é o canal do YouTube, caríssimo? Normalmente, eu tenho um canal, que é o professor Simão, e o professor Tartucci tem um canal dele, que é o professor Tartucci, Flávio Tartucci. Então, a gente vai ver se a gente disponibiliza nos dois canais essa nossa live, tá certo? Deixa eu ver se há mais alguma pergunta aqui importante que eu possa ajudar a responder. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos aqui de perguntas. Necessário esclarecer a diferença de assinatura digital e digitalizada. Eu acredito que o Rick esteja dizendo que a assinatura digital é aquela que eu tenho uma assinatura eletrônica, que eu tenho um token, e digitalizada deve ser fazer o quê? Tirar uma cópia do papel e digitalizar. Acho que é isso que ele quis dizer aqui, tá certo? Já foi aprovado o projeto de lei sobre a abertura do testamento, abertura do inventário. Gisele, foi aprovado pelo Senado, foi aprovado pela Câmara e volta agora ao Senado, porque o projeto teve mudanças pela Câmara dos Deputados e depois vai à sanção presidencial. Biasi, uma alegria saber que você está conosco. Carol Hauer, uma alegria saber que você está também conosco. O Congresso do IBDFAN terá inscrição virtual, será todo virtual, pagamento virtual, e nós vamos lançar isso, vamos organizar isso na sequência, tá certo? Era só uma informação para vocês que nós vamos ter tudo virtual, tá certo? Os prazos de pagamento de imposto estão nas leis estaduais. Cada estado tem um prazo de pagamento de imposto, tá certo? Então, as leis são estaduais e um bom tema para sua live. Depois me manda esse RESP no meu inbox e eu dou uma olhada no que é isso, tá bom? Os tribunais estão criando plataformas para audiências virtuais nesse período. Poderia ser utilizado algo para testamentos.
É isso mesmo, Adriana, é exatamente isso, tá certo? Adilson, o testamento extrajudicial não existe. Ou o testamento ele é público, ou ele é cerrado, ou ele é particular. O que há é o inventário extrajudicial, tá? Muito obrigado por compartilhar conosco tantas reflexões importantes neste momento. Eu agradeço a vocês, são 11h56, portanto, nossa live vai cair em 1 minuto. Maritza, prazer em vê-la, também da nossa diretoria do IBDFAN de São Paulo, a Fabi, também da diretoria do IBDFAN de São Paulo, tá certo? Uma alegria estar com vocês todos nessa manhã de hoje. E queria agradecê-los e dizer o seguinte com palavras de encerramento. A pandemia passa, mas as lives, os estudos, os artigos ficam. Portanto, meus amigos, muito obrigado, Ana, por dizer que as lives são as melhores, agradeço. O importante nesse momento, obrigado, Carol, obrigado, Biasi, nesse momento, o importante é que a gente tenha uma tranquilidade para que trabalhemos isso de maneira... Bruno, vamos fazer nosso evento também virtual, tá certo? Para que a gente tenha, nesse momento de reflexão e de dificuldade, uma forma de superação. Superação quer dizer adaptabilidade, continuar acreditando que o sistema funciona. E, meus amigos, a função do IBDFAN é exatamente essa, é trazer informação, trazer um debate. Lisete, grande abraço a você também, e estarmos juntos nesse momento em que a pandemia passa e os nossos estudos e nossas reflexões ficam. Obrigado a todos e a todas, e acho que vamos ter... Essa semana eu vou fazer várias lives, professor, eu vou fazer várias lives, e estamos juntos aí virtualmente, que não deixa de ser presencialmente. Beijo a todos, boa semana, e nos vemos em breve nos próximos eventos. Tchau, tchau, e até mais.